Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Inteligência Emocional, onde nós queremos trazer uma informação clara e objetiva da Palavra de Deus para a sua vida, para que você possa desenvolver cada vez mais a sua inteligência emocional. Então você já aproveita, já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal se não é inscrito, já ativa as notificações e compartilha com o maior de números de pessoas possíveis. E você vai estar nos motivando a continuar nesse projeto. Então vamos lá para mais um nos nossos episódios. Hoje eu quero falar com vocês sobre a síndrome do pânico. Nós sabemos que isso tem ocorrido cada vez mais com as pessoas. Está ficando comum, está ficando bem assim, normal isso acontecer. Não era para ser normal, mas está sendo. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão sendo tratadas através de medicação, através de terapias, sobre justamente a síndrome do pânico. E a Bíblia dá resposta para isso. A síndrome do pânico é quando você é tomado por um medo tão grande, mas tão grande, que muitas vezes faz com que você pense em coisas que podem acontecer de forma bem negativa, como também fazer com que você venha a paralisar, a ter uma crise de pânico, por exemplo. Você pode faltar o ar, dar tremedeiras. O medo é tamanho que te paralisa. E a gente vai ver que tem um personagem bíblico chamado Jonas, que ele passou por todas essas fases da síndrome do pânico. Jonas é conhecido por ser o pregador, o mensageiro de uma palavra muito dura para o povo que morava na cidade de Nínive. E quando ele vai ser enviado por Deus para Nínive, ele é tomado de um pavor tão grande que faz com que ele vá para o outro lado. A Bíblia chega a dizer que ele fugiu da presença de Deus. E a gente sabe que não dá para fugir da presença de Deus. Davi disse isso. Para onde eu irei? Se eu for para o mais alto monte, o Senhor está ali. Se eu for para as profundezas do Hades, eu também te encontro lá. Então não dá para esconder da presença de Deus. Porém, Jonas fugiu dessa responsabilidade. E aí vem aquela pergunta: por que Jonas não queria pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive? Segundo os historiadores, para que você entenda o porquê da crise de pânico de Jonas, segundo os historiadores, dizem que o pai de Jonas, ele foi esfolado vivo em praça pública por aqueles moradores, pelos líderes daquela cidade. Então Jonas, criança, presenciou tudo aquilo. Jonas, segundo alguns teólogos, é o mesmo garoto que foi ressuscitado lá em 2 Reis, capítulo 4, onde tinha um casal que não tinha filhos e prepararam um quarto para o profeta Eliseu, e posteriormente o profeta se hospedou ali e o profeta viu que eles não tinham filhos, então profetizou que eles iam dar à luz a um menino. E veio. Só que lá em 2 Reis não fala o nome do menino, não fala o nome da mãe, não fala nada disso. Sei que o menino tem uma dor de cabeça e morre. E o profeta vai lá, ora, e o menino ressuscita. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4. E é interessante porque alguns teólogos pegam essa passagem para se assemelhar a Jonas. Por quê? Porque aconteceu fome naquela região depois que o profeta morre, e eles vão embora. E depois aparece só a mãe e o menino, e não o pai. Por isso que faz essa associação. Mas jamais eu posso dizer aqui que é fato. Não, é só uma conjectura de vários teólogos. Mas o fato é que, historicamente falando, Jonas passou por esse trauma de perder o pai. E de perder o pai de uma forma vergonhosa na frente de todo mundo, sendo esfolado vivo.
Não sei se você sabe o que é a prática do esfolamento. É quando se retira, vai se retirando devagar a pele, desprendendo da carne. A pessoa viva vai cortando só a pele até ficar na carne pura. Então, algo cruel, algo medonho, algo horrível. E agora Jonas é enviado por Deus para o mesmo lugar, para falar com um povo desse tipo. O que é que você faria nessa circunstância? Obviamente, nós ficaríamos com medo. Só que o medo de Jonas foi tão grande que ele fugiu da presença de Deus. E é interessante isso aqui, esse medo, que Jonas ele vai para um barco que ia para Tarso. E quando estava no meio do caminho, teve uma grande tempestade, e eles oravam cada um ao seu Deus, e Jonas desce para o porão do navio para dormir profundamente. Outra síndrome de uma pessoa que está vivendo com outra característica, melhor dizendo, de uma pessoa que está vivendo com síndrome de pânico. Ela fica tão exausta mentalmente que ela quer dormir. Ela quer ir para um canto, se isolar. E ele vai para lá e quando de repente pergunta quem é ele, você pode conferir isso lá em Jonas capítulo 1, e quando pergunta, ele diz quem ele é, o motivo dele estar ali, e aí tiraram sorte, e caiu a sorte sobre ele, e agora ele diz, tem um jeito, me lança ao mar, e o mar vai se acalmar. E aí a gente vê muitos pregadores falando sobre isso e tal, mas nós queremos mostrar aqui os níveis se aprofundando cada vez mais desse pânico que estava na vida dele. Para Jonas, era melhor morrer afogado, ser lançado diante de uma tempestade no mar, do que ir para Nínive, do que enfrentar aquelas pessoas que fizeram tal atrocidade com seu pai e tantos outros. O medo dele era tão grande que ele preferia morrer. E é tanto que os homens, antes de lançar ele no mar, eles oram a Deus dizendo, Senhor, que o sangue desse inocente não recaia sobre nós. Que o Senhor aplaque a ira do mar, porque é ele quem está confessando o pecado dele, é ele quem está falando que ele quer ir. E quando ele vai para lá, para o mar, aí a Bíblia diz que Deus prepara uma situação para ele de um grande peixe o engolir e passar 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E a gente não sabe que tipo de peixe é esse, mas é bem claro, para você ver como Deus trata o ser humano. Deus leva ele para as profundezas do mar, como ele diz, no ventre de um peixe, para ele poder orar. E quando ele estava orando, buscando a Deus, confessando o que tinha feito, se arrependendo do que tinha feito, de ter fugido, o Senhor, depois de 3 dias, faz o peixe vomitar ele tendo a possibilidade de retornar ao lugar para onde ele deveria ter ido, que era Nínive. E quando ele chega em Nínive, foi tanto sucesso que ele pregou um dia todo a cidade. Quando ele terminou de pregar para toda a cidade estava todos se arrependendo do mal que já tinham feito. Para você ver que aquele pânico que Jonas teve, daquele trauma que ele vivenciou, não era algo real, era algo que estava somente na cabeça dele. E esse é o grande problema da crise de pânico, é quando você traça você tem uma mentalidade, uma ideia, um pensamento, uma sensação de pavor tão grande que você começa a, vamos dizer assim, vivenciar aquilo que você jamais vai vivenciar. Como eu conheço pessoas que já teve crises assim e já me disseram, olha, eu estava no elevador e para mim o elevador ia cair. E eu me apavorei que eu sentei no chão do elevador porque ia cair. Outra pessoa diz, não, eu estava dentro de uma igreja e eu olhei para o teto e digo, pronto, esse teto vai cair, eu tive que sair da igreja.
Então é algo que vem trazendo um pavor tamanho. E Deus tratou Jonas dessa maneira para mostrar para Jonas que era ele quem estava no controle, que era Deus quem está no controle da vida de Jonas. Então a minha palavra para você hoje é essa: Deus está no controle. O medo vem, o pavor vem, mas é nesse momento que a gente tem que usar a palavra de Deus que diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso medo, todo o vosso pavor, lança sobre ele, pede ajuda a ele. E Paulo, falando sobre isso ao seu filho amado Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, nós não recebemos o espírito de medo, mas sim o espírito de fortaleza e de temor do Senhor. Então, mostra que o espírito que o Senhor enviou para a nossa vida é um espírito de fortaleza, não de medo. O medo vem, mas é nessa hora que nós temos que confiar no Senhor, voltarmos para a sua palavra, para que Ele nos dê vitória sobre esse medo. Uma certa vez me perguntaram qual era o significado de coragem. E eu falei aquilo que eu já tinha lido de muitas outras pessoas. Coragem não é ausência de medo, coragem é resistência ao medo. Então o medo sempre vai estar presente, é a reação que nós temos com ele diante do medo que vai nos dizer se nós somos uma pessoa covarde, medrosa ou uma pessoa corajosa e valente. Então a minha oração é que Deus venha te libertar desta crise e que você venha vencer cada etapa dela, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe.